Glória a Deus. Apocalipse 14, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Amém, meus irmãos? Texto pesado, né? Versículo extremamente pesado. E eu vou ler com vocês o versículo 9 até esse 11 para dar um melhor contexto. Vamos lá comigo? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vou ler o 13 também. Então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Esse último versículo eu usei na mensagem retrasada, né? Que eu preguei sobre uma profecia perturbadora. Aí eu falei das 7... na passada, na verdade, né? Que eu preguei sobre as 7 bem-aventuranças, que também são 7 pesos para aqueles que estão sem Cristo, para aqueles que estão sem o Salvador. Então, queridos, nós vamos falar um assunto aqui hoje, um assunto bastante difícil, pesado, cheio de detalhes, e eu preciso que você fique bem atento, como vocês já fizeram aqui, trouxeram papel e caneta, e depois pode procurar no canal e lá perguntar, ou vocês daqui perguntam ao vivo e a cores que eu vou respondendo. Então, esse texto de Apocalipse, ele traz aqui na sua 4ª sessão paralela e progressiva, um momento muito terrível. Quando você pega o versículo 1 desse capítulo, você vai ver ali algumas situações. No capítulo 13 de julgamento, de juízo, no capítulo 13 você vê levantar 2 bestas, uma do mar e outra da terra, que é o anticristo e depois o falso profeta. Essa que levanta da terra, que é o falso profeta, vai fazer com que as pessoas, vai instigar as pessoas, vai apontar o falso profeta, o anticristo, como sendo ele o Salvador, o Messias, e as pessoas vão se curvar a ele, de maneira que receberão a marca. E essa marca que muitos pensam que é um chip, um microchip, um biochip, eu vou explicar, já falei em outras mensagens, vou continuar falando sobre essas situações. Mas pensa bem, a fumaça do seu tormento é o título dessa mensagem. A fumaça do seu tormento. Quando eu meditava para preparar esse sermão, eu estava pesquisando, e quando eu me deparei com esse versículo, eu parei. E a partir desse versículo deu um boom na minha mente, no meu coração, para eu trazer essa mensagem. E a mensagem era justamente, o tema era o que eu vou falar hoje, mas o título era outro e a mensagem ia ter um outro caminho. Mas o Senhor colocou dessa maneira, eu quero compartilhar com vocês doravante. Então, como eu disse, o versículo 11, e eu li o 12, o 13, vocês viram que ali há uma consumação. Quando você lê Apocalipse nas 7 sessões paralelas que eu falei, e progressiva, você vai entender que ele vai fechando, começa e fecha. Porque é progressiva, porque vai aparecendo em algumas outras sessões nuances que na anterior não apareceu. Observe comigo 14 e 20, olha aí. Olha bem. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. É juízo, é peso. O livro de Apocalipse é um livro que traz revelações. A palavra Apocalipse quer dizer revelação, revelação de Jesus Cristo.
Então é um livro para nos confortar, confrontar, tranquilizar e perturbar. Confronta aqueles que estão fora do caminho, conforta quem está no caminho, apazigua quem está no caminho e traz perturbação para aqueles que estão fora do caminho, que é Cristo Jesus. Então observe comigo. Tormento de quem? Olha bem o versículo 11 aí. A fumaça do seu tormento. De quem? Tormento de quem? O texto está dizendo de quem é. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Quem? Os adoradores da besta. Olha bem. E da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então esse tormento é dos adoradores, no texto aqui está apontando, adoradores da besta, que tem a marca do seu nome. E não tem paz, nem de dia e nem de noite. O texto nos informa que pelos séculos dos séculos sobe a fumaça do seu tormento. Ou seja, infindável. O versículo 9 diz, se alguém, outro anjo disse, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, esse beberá da cólera, do vinho da cólera, da ira do Deus vivo. Ou seja, é uma linguagem, a Bíblia, ela tem muitas passagens com linguagens figuradas, alegóricas, dando, facilitando ou até algumas situações dificultando, digamos assim. O Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos, a vocês é dado conhecer os mistérios, mas para eles nós falamos em parábolas. Mas em parábolas ele falava para os discípulos que não entendiam, depois ele explicou. E aqui está dizendo, há uma taça, que é para encher da cólera, da ira. Porque vai chegar o dia do derramar da ira do Deus Todo-Poderoso. E o versículo 20 nós lemos. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue, etc, etc. Eu quero que depois você leia todo o capítulo 14. Leia o 13, leia o 14, todo. Para que você consiga entender um pouco melhor o que nós estamos ensinando aqui nesta noite. Preste bem atenção. É juízo, tormento sobre aqueles que têm a marca da besta, adoram a besta, têm a marca do nome da besta e... Então, esses são os adoradores da besta, da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Aí eu faço uma pergunta, eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Preste bem atenção, a pergunta é esta. Se esse tormento, que a fumaça sobe, de eternidade a eternidade, e que esse tormento não cessa nem de dia nem de noite, e o texto está dizendo que é dos adoradores da besta, e quem morre antes da besta se levantar? A besta é o anticristo. O anticristo vai ser um indivíduo que vai ter poder do adversário com a permissão de Deus, por decreto de Deus, vamos rasgar o verbo aqui, e ele vai atormentar mesmo, vai perseguir a igreja vai passar pela grande tribulação, e o Senhor nos guardará, se estivermos aqui. Se partirmos antes, já estamos guardados no Senhor, né? Mas estando aqui na grande tribulação, estaremos guardados, como hoje também somos, é claro. Então observe, a pergunta é, mas quem morreu em Cristo Jesus, ou melhor, quem morreu sem Cristo Jesus antes da manifestação do anticristo? É uma pergunta interessante a ser feita. O texto está dizendo para aqueles lá, mas e aí, os demais outros? Eu tenho que fazer essa pergunta, eu sou obrigado a ler o texto, fazer uma exegese, uma explicação melhor do texto, eu tenho que perguntar, peraí, se o texto está dizendo que aqueles que adoram a besta, a marca da besta, o nome da besta, vão ser atormentados dia após dia, dia e de noite, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso, como posso então observar a passagem que diz que esses vão estar lá, mas os demais outros? Observe. É intrigante essa pergunta. Se você olhar em 1 João, capítulo 2, verso 18, vai estar escrito assim, já é a última hora, filhinhos, já é a última hora. E vem o anticristo. E muitos anticristos estão surgindo, se levantando aí. Então, observe comigo agora. Se você ler 1 João 5,19, vai falar que o mundo jaz no maligno. E quando você lê a palavra do Senhor, lá em 2 Tessalonicenses 2,3, vai falar dessa pessoa escatológica, o anticristo escatológico, né? Que vai se levantar, que vai estar contra tudo que se adora. Tudo, vai estar contra Deus. É o anticristo. É o anticristo. Então, observe. Então, o anticristo é uma pessoa escatológica que vai se levantar ainda. O anticristo é um sistema. O mundo
jaz no maligno. E o anticristo é um espírito, ou seja, filhinhos, já é a última hora e vocês bem sabem que já se levantaram muitos anticristos. Então, tudo que se levanta, se aponta contra o evangelho, contra a verdade, contra a palavra, é um espírito, ou o espírito do anticristo. Mas levantar-se-á o anticristo escatológico, que é a besta, a ponta pequena, né? E o abominável da desolação, aquele que estará no lugar oposto, tentando ser Cristo. Essa é a grande verdade. Então não é para aqueles tão somente, porque o lugar que eu vou falar daqui a pouquinho vai ficar claro na mente das pessoas, porque as pessoas pensam bem mais, se eu morrer antes, sem Cristo, se eu morrer mesmo sem Cristo, mas antes disso eu não adorei a besta. Mas todo aquele que não está em Cristo, ele está em oposição, e em oposição é anti. Está entendendo onde eu quero chegar? Isso aqui é muito sério. Então alguém pode levantar e perguntar, mas minha avó morreu sem Cristo, morreu antes de se levantar o anticristo escatológico. Mas o mundo jaz no maligno. Há um espírito aí agindo, terrivelmente agindo hoje, né? Já há muitos anos, claro, desde sempre. Isso aqui é Apocalipse que João escreveu. E João escreveu no ano 96 da nossa era, aproximadamente. E ele, apresentando essa expressão aqui escrita, declarada pelo Senhor, dada pelo Senhor, inspirada pelo Senhor, ele apresentou que haveria dificuldades, nós temos visto. Não temos hoje aumentando cada vez mais, de maneira que hoje dá até impressão, eu tenho a impressão que muitas pessoas acham uma coisa mais, um presente, o filho ser homossexual. Não tem nada contra a pessoa homossexual, mas a atitude homossexual, a Bíblia diz que é abominação diante do Senhor. Eu tenho amigos homossexuais, trabalhei com eles, dos quais me respeitaram e eu os respeitava. Mesmo os respeitando, não deixei de pregar para ele a verdade. E disse, se você não se arrepender, não se converter, o inferno lhe aguarda. Aí as pessoas às vezes, não, mas não é bem assim, não é bem assado, Deus é amor, e se eu amo alguém do mesmo sexo, então Deus está em mim porque Deus é amor, e esse é o espírito que vai agindo aí. Mas ele esquece também, Deus é juízo, é fogo consumidor, Deus é justiça. Então nós temos que pregar toda a verdade. Então, não é só aquele momento ali, é aquele momento que nós lemos aqui, que a fumaça do seu tormento de quem? Daqueles que não têm Cristo, que estão fechados com as trevas. Vamos usar essa linguagem. Agora, se esse lugar, observe bem, Apocalipse 20, diz assim, 20, verso 11 ao 15, fala assim, e vi um grande trono branco, não vou ler, vou só citar, e vi um grande trono branco, que aquele que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra, o céu e o mar, né? Não existe, etc. Aí vai aquela passagem, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro. Aí no finalzinho diz, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo do inferno, no lago de fogo e enxofre. Daqui a pouquinho eu vou ler, só estou citando agora aqui por cima. Então o que acontece? Todo aquele que morreu antes de se levantar o anticristo, e também depois, todo aquele. Agora observa bem, o versículo 1 João 4, 3, 2, 22, eles falam do... Esse eu vou ter que ler, tá? 1 João 4, 3 e 2, 22. 1 João 4, verso 3, diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, aí vem toda aquela situação. Filhinhos, vós têm vencido os falsos profetas, coisas tenebrosas. Agora 2, 22, vão lá comigo. 1 João 2, 22. Olha bem. Deixa eu achar aqui, pronto. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus? Que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Este que nega o Pai e nega o Filho. As pessoas têm recebido este anticristo. Olha só, 1 João 5,19. Vou ler aqui rapidamente e vamos seguir. Eu tenho muita coisa para falar nessa noite. 1 João 5,19 diz assim. Vou ler o 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus guarda, e o maligno não lhe toca. E sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tem recebido do maligno, tem recebido do anticristo. E eles vão receber com alegria, quando o anticristo escatológico se levantar, com alegria, essa multidão aí, essa massa que está
afastada do Senhor. Agora, se você olhar para Mateus 10, 40, João 13, 20, Lucas 10, 16, você vai ver a expressão que Jesus enviou os 70, enviou os discípulos e diz assim, ó, todo aquele que vos recebe, a mim me recebe. Todo aquele que recebe o espírito desse maligno, anticristo que está aí, recebe o mal, está fechado com o mal. Então, quando nós ouvimos o evangelho pregado por aqueles que anunciam com sinceridade e verdade, quando recebemos, a ele recebemos. Ok? Então, que lugar é este do qual nós estamos falando? Que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e esses que estão lá não têm descanso, nem de dia nem de noite. Ora, então estamos falando de outro lugar, não estamos falando de outro lugar que não seja o inferno. Estamos falando do inferno. Observe, Provérbios 15, 24 fala assim, para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Ah, então quer dizer que o céu é lá em cima e o inferno é embaixo? Ora, aqui é o ponto de vista do escritor, é uma forma de dizer, acima é o céu, embaixo é o inferno, posições superiores e inferiores, é isso que está dizendo. Porque para quem está no globo terrestre, no norte, para cima, está tudo bem. E quem está no sul do globo? Para baixo, para cima, para ele é para baixo. Então é questão de posição. Se você pesquisar na Bíblia, nos estudos, você não vai achar explícito um local. Aonde é? Que tem um local, tem, mas onde é? Como que é? Há muitas especulações, e eu não vou ter tempo de falar desses detalhes. Em outras mensagens, com certeza, vamos falar um pouco mais. Então, quer dizer o seguinte, não há universalismo. O que é universalismo? Nós estamos falando agora do inferno. E o que é universalismo? Universalismo é uma teoria que todos vão ser salvos. Não está escrito, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o homem não pereça? Se isto é assim, ninguém vai se perder. Então eu tenho que rasgar pelo menos esse versículo que nós lemos aqui, 14 e 11. Porque não tem ninguém, nenhum profeta, nenhum missionário da Bíblia, ninguém, pregador, apóstolo, ninguém que falou mais do inferno do que o Senhor Jesus. Nenhum deles. Então presta bem atenção, não há universalismo, salvação para todos. Ponto. Porque muitos vão para o inferno. E também não há aniquilacionismo. O que é isso? Aniquilacionismo é aquele que as igrejas adventistas do sétimo dia, Testemunho de Jeová também parece, eles são aqueles que a pessoa vai sofrer um tempo e vai aniquilar, vai ser fulminado, pulverizado, vai acabar. Mas não é isso que o Senhor Jesus ensina, e vamos falar sobre isso. Observe lá em Isaías 53, comigo, vamos lá, 4 e 5. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. 53, 4 e 5 diz assim, certamente ele que é em Cristo, 700 anos antes, o profeta escreveu isso, antes de Cristo vir ao mundo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe, o castigo que nos traz a paz. Que paz é essa? Porque o homem sem Deus, ele está em guerra contra Deus. O homem que não recebe Cristo, recebeu o espírito do anticristo. E aquele que não recebeu Cristo, não tem o nome no livro da vida, e não tendo o nome no livro da vida, ele vai ser lançado no lago do fogo do inferno. Guarda bem isso. Agora, presta atenção. Eu preguei uma mensagem aqui uma ocasião, e a mensagem era o título assim, ó. Toda nudez será castigada. Era o título da mensagem. Eu dizia o seguinte, que o pecado é castigado em Cristo na cruz ou no inferno. Irmão Carlos, presta bem atenção. O título que eu coloquei na outra mensagem era toda nudez será castigada, fazendo alusão a um filme que tem, mas aplicando o que? A nudez é aquilo que nós lemos no ano passado, né? Para que não andes nu diante do Senhor, etc, etc. Então observe,
Ou os nossos pecados serão castigados na cruz, no nosso caso, foram castigados em Cristo na cruz, ou vão ser castigados no inferno. Agora, vocês já ouviram a expressão quinto dos infernos? Já ouviram, né? Da onde surgiu o quinto dos infernos? Já que estou falando de inferno aqui, né? Ah, vá para os quintos dos infernos, não tem um negócio assim? No final do século XVIII, havia, no Brasil colônia, a cobrança pesada de 1/5 da produção de ouro, onde havia os garimpos, né? Onde havia o garimpo, onde havia os homens que tinham terras, né? Que tinham nesse ciclo, chamado de ciclo do ouro, eles tinham ali esse imposto, e esse imposto era de 1/5. 1/5 equivale a 20%. Então os produtores de ouro ficavam tributando, pagando para a coroa, e com ira no coração e com raiva, eles pagavam, vamos lá pagar o quinto dos infernos. Aí quando alguém vinha buscar, vamos lá buscar o quinto dos infernos. Porque eles ficavam irados em pagar 1/5. Mas 1/5, o que é 1/5? 1/5 que equivale a 20%. Ou seja, 2 vezes mais do que um dízimo. Então eles pagavam isso para a coroa, e isso era um absurdo para eles. Daí surgiu esta expressão, quinto dos infernos. Mas ao qual vamos falar agora, é algo muito além, muito pesado, muito mais do que pagar imposto de ouro. Existem algumas considerações que eu preciso fazer com vocês, antes de prosseguir, sobre o inferno. Quando você lê a Bíblia, você vai achar a palavra Seol, você vai achar a palavra Hades, você vai achar Geena, e você vai achar Tártaro. Você vai achar Seol, ou Sheol, Hades, Geena e Tártaro. Tártaros, né? Tártaro. Eu vou dar aqui uma rápida e simples explicação, e depois eu vou prosseguir para nós entendermos melhor da mensagem. Tudo que nós falamos até agora foi sobre o inferno. O tormento eterno, a fumaça do seu tormento. Daqueles que estão, mas daqueles que estarão no inferno final. Entenda bem agora, preste bem atenção. Sheol ou Seol, citado mais de 60 vezes no Antigo Testamento. A raiz da sua palavra é incerta. Alguém considerou que Sheol deriva de uma raiz que significa perguntar, lugar ou estado de interrogação, ou ainda concavidade, lugar profundo, profundidade. De qualquer forma, na maioria das vezes é traduzido por inferno. Olha bem. 2 Samuel 22:6, Jó 11:8, Isaías 5:14, Deuteronômio 30:22, nem sempre aparece como lugar de tormento. Muitas vezes você vai achar, até em algumas versões, eu tenho várias versões, quando você vai ler, não está escrito Seol, nem inferno, está escrito sepultura, porque também é o lugar dos mortos. Veja bem. Então existe o Sheol também como lugar de castigo. Deuteronômio 32:22, Salmo 9:17, eu sempre cito aqui, né? Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações se esquecem de Deus, né? Salmo 55:15. Então tem o Sheol como sepultura. Gênesis 44:29-31, 1 Reis 2, de 6 a 9, e assim por diante. Então Sheol, muitas vezes é apresentado, você tem que ter o contexto. Sempre eu falo que contexto, né? Em qual é o contexto? Mas é o inferno. Mas do quê? É o inferno ou é a sepultura? Porque ora é inferno e outra pode ser sepultura tão somente. E não o inferno final, mas o inferno lugar intermediário, onde os mortos estão sem Cristo. Onde os mortos sem Cristo estão. Assim fica melhor a frase. E você vai achar a palavra Hades. Hades é o termo grego para o Sheol, encontrado no Novo Testamento. Há alguém que você vai ver contestando, não, Hades não é sinônimo de Sheol. Mas se você observar biblicamente, você vai ver que Hades, que nós temos 3 idiomas escritos na Bíblia, o hebraico, o aramaico e o grego. E tem algumas palavras que você vai encontrar, mas esse aqui é basicamente esses 3. Quando você lê Sheol ou Seol, hebraico. Quando você lê Hades, é uma referência, é um termo grego para a mesma palavra Seol. Assim como Sheol, dependendo do contexto, pode significar muitas coisas diferentes.
Na parábola do rico e Lázaro, ali é o inferno, mas não é o inferno final. Quando você lê Mateus 11, 23, Lucas 10, 15, fala de um contraste com o céu. E em Apocalipse, a palavra inferno, ele aparece como Hades, como um local, como uma pessoa, como uma situação, né? Apocalipse 1, 18, 6, 8, Apocalipse 23 e 14. Então, quando você lê Sheol e Hades, eles são correlatos, um no hebraico e outro no grego. Agora, quando eu leio a palavra Geena, aí eu posso chamá-la de um inferno final, ou o lago de fogo, de enxofre, onde vão todos os ímpios após o juízo. Preste bem atenção, isso aqui é importante. Geena, usado 12 vezes no original, no Novo Testamento. A adaptação da palavra hebraica, Ge-Rinon. É uma adaptação grega da palavra hebraica, Ge-Rinon, que quer dizer Vale de Inon, uma terra que fica ao sul de Jerusalém, que pertence a Inon e seus filhos. Rinon e seus filhos tinham ali uma terra, e esse lugar pertencia a Rinon e seus filhos. Certa ocasião, foi construído ali um altar onde celebravam oferendas humanas ao deus pagão chamado Moloque. Moloque era uma entidade, era um deus feito de bronze. Tem algumas imagens dele, né? Mas uma delas é uma entidade de bronze, com a barriga oca, sentado com as palmas da mão para cima. De maneira que colocavam lenha, madeira, ateavam fogo naquele oco da sua barriga, e aquilo, por ser de bronze, né, o metal condutor de energia, de calor, né? Então ficava incandescendo. Aí ofereciam à entidade uma criança em cima daquela mão. Punha a criança viva ali, ó, e torrava a criança. Bebezinhos. E perturbe-se mais agora em saber que reis do povo de Deus celebravam também assim, fizeram isso. Nesse local foi construído um altar, e o rei Acás, segundo a Crônicas 28:3, ofereceu filhos ali. O rei Manassés, segundo a Crônicas 33:6, também ofereceu sacrifício ali, e até dos seus filhos. Agora, o rei Josias, Jeremias profetizou contra esse lugar, outros reis fizeram também, né? Jeremias 32, 35, e Jeremias profetizou contra esse lugar, Jeremias 7, 31 a 34, Jeremias 19, 2, 32, 35, citei agora. O rei Josias foi o último bom rei de Judá. Já preguei a mensagem aqui, ó. Achamos o livro da lei. Ilquias e Safã, na reforma do templo, acharam o livro da lei, levaram a Josias, e houve ali um grande avivamento. E voltaram ao Senhor, e Josias destruiu esse lugar, esse altar, destruiu esse lugar de adoração pagã. Mas nesse lugar se tornou, no vale de Rinom, se tornou para Israel, para Jerusalém, sabe o quê? Um lixão. Onde as pessoas, todos os dejetos, todas as coisas, tudo aquilo que não prestava, eles lançavam ali e ateavam fogo. Então, no vale de Rinom, estava sempre alguma coisa queimando ali, estava sempre ali alguma coisa incandescendo ali. Então, atribuiu-se ao vale de Rinom um lugar de tormento eterno, uma comparativo, né? Um tipo, melhor dizendo. E considerando então todos esses acontecimentos como pano de fundo, entendemos que aquele lugar tornou-se símbolo de tormento dos ímpios. Logo, o hebraico Ge-Rinom tornou-se em grego Geena. Rinom, o vale de Rinom, Ge-Rinom tornou-se, é o paralelo, né, digamos assim, em grego, que quer dizer Geena. E esse Geena, no Novo Testamento, sempre significa o inferno final. O inferno que é o lugar mesmo de onde todos os ímpios vão partir. Presta bem atenção. Quando você lê Mateus 5, 22, 5, 29 e 30, Mateus 10, 28, Mateus 10, 9, Mateus 23, 15 a 33, ou 33, Marcos 9, 43, 45, 47, Lucas 12, 5, todos esses textos que eu citei estão falando do inferno final, ou o lago de fogo e enxofre. Quando você lê Hades,
sofrimento dos ímpios no estado intermediário. Olha bem, então Hades, que pode significar sepultura, que pode tudo, mas quando é o Hades como inferno, é o Hades como inferno intermediário, lugar dos mortos sem Cristo, na sua situação intermediária. O que quer dizer isso, intermediário? Antes de serem ressuscitados. Amados, todos, por ocasião da vinda de Jesus, serão ressuscitados. Guarda isso. E Geena, sofrimento eterno após o juízo final. Depois do juízo final, todos irão para esse local. Você lembra daquela ocasião, algumas passagens, na verdade, quando Cristo estava ali no seu ministério, expulsando demônios, etc. E alguns demônios manifestavam e diziam: bem sabemos que tu é o Cristo, vieste atormentar-nos antes do tempo. Esse tormento será este, que eles sabem. Isso aqui é, segundo os teólogos, eu não vi ninguém ainda contradizer isso, que é o lugar que eles têm medo, pavor, porque é o lugar de tormento eterno. Mas eu disse que também tem um lugar chamado Tártaro, né? Você acha uma única expressão que está em 1 Pedro 2,4, aonde Pedro cita dos anjos que estão aprisionados ali no Tártaro. Parece-me que é um lugar, como se for, hoje não tem cela especial, não cela especial não, mas cela especial, tá? Um policial que comete um delito, ele não fica junto com um preso comum, não é assim? Nesse local Tártaro estão os anjos aprisionados, alguns anjos que se rebelaram, depois você lê com calma, eu não posso dar todos os detalhes aqui nessa mensagem, mas ao longo dos estudos a gente vai explicando. Então, Tártaros, é um local intermediário também dos anjos caídos. Mas depois do juízo, não vai ter colher de chá para ninguém, se é que tem a colher de chá nesse lugar, né? Tanto anjos, quanto o falso profeta, como o anticristo, quanto Satanás, todos os ímpios vão para o mesmo lugar. Então o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga. Mateus 13, 12, Mateus 18, 18, Marcos 9, 43, Lucas 3, 17, Judas 1. É uma fornalha de fogo, Mateus 13, 42 a 50. Lugar de choro e ranger de dentes, Mateus 24, 51. Onde o verme não morre, Marcos 9, 48. Lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41. Castigo constante, Apocalipse 20, 10. Fogo e enxofre, Apocalipse 21, 8. E também, outro dia eu quero explicar sobre graus de punição que existe. Lucas 12, 47, 48. Mateus 11, 21, 24. Aquele que com poucos açoites feriu, será ferido com poucos açoites. Aquele que muito recebeu e não soube fazer, será castigado com mais açoites. Isso eu vou explicar outro dia. Hoje não dá tempo. Então esse lugar é tudo isso que eu falei. Lugar de choro, pranto, ranger de dentes, fogo que não se consome, onde o verme, a consciência não se apaga, não se acaba. Lugar de chamas terríveis e tenebrosas. E o lugar que nós lemos, onde a fumaça do tormento, ou melhor, onde a fumaça do seu tormento sobe de eternidade a eternidade. Eu quero ler 2 textos agora, estão em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 7, até o verso 10. 2 Tessalonicenses, se você não achar agora, marque no papel, depois você lê em casa. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, diz assim a Escritura Sagrada. Quando vier, eu vou ler o 9, tá, irmãos? Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpram com poder todo o propósito da bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha bem. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e admirarem todos que creram. Eu estou com a revista atualizada, mas a Bíblia, a revista corrigida, diz: vim tomando vingança
Agora aqui, perdão. Vinha tomando vingança. Capítulo 2. Perdão, capítulo 1, verso 7. Então nós temos aqui um peso muito grande. Agora vá comigo ali para Apocalipse 14, onde nós estamos. Verso 9 e 10. Vou repetir o que eu já li agora há pouco. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, ou seja, purinho. A ira sem mistura. Eu ainda não preguei aqui, irmãos, não dei estudo para vocês sobre as sete selos, 7 taças e 7 trombetas e 7 taças. Nos 7 selos são abertos selos e são apresentadas situações. E nas 7 taças, ou nas 7 trombetas, são apresentados avisos e juízos, mas com aviso. Havia misericórdia em ação ainda. Aqui, nas 7 taças, a ira é sem misericórdia. É um derramar sem misericórdia. Então, 14, 9, 10. Olha bem, uma outra pergunta deve ser feita aqui, irmão Carlos. Por exemplo, entre tantas, né? Uma pergunta seria esta: o fogo do inferno é literal ou é figurado? Porque o livro de Apocalipse, bem como outras passagens, mas em Apocalipse e em Daniel, são passagens que têm extremo... temos que tomar cuidado porque tem muita situação ali de passagens que não são literais, são figuras. Aí algumas pessoas falam, não pode ser um fogo literal. Olha para cá um pouquinho. Por que não pode ser um fogo literal? Para alguns, não pode ser um fogo literal, porque são almas. Como é que as almas vão ser queimadas? Bom, se você observar, João capítulo 5, 28, 29, Daniel 12, o verso 2, todos ressuscitam juntos, ímpios e os salvos. Então, há possibilidade de ser queimados. Por quê? Porque foram ressuscitados. O corpo do ímpio, sem glória. E o corpo do salvo, que estava morto quando Cristo voltou, quando voltar, aliás, estará em glória. Perfeito. Então, por aí não há problema de ser um fogo literal. Aí faço outra pergunta. Mas se o fogo é literal, eles vão morrer de novo. Aí eu tenho uma resposta. Nós vamos ler daqui a pouquinho, Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15, onde diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, não há poder da morte mais, porque a morte vai estar lá com eles, já estarão mortos na segunda morte. Esta é a segunda morte. Eles vão sofrer ali. Como? É algo assim profundo. Para mais estudos, é claro. Agora, preste bem atenção. Mas e os anjos, que são espíritos e que não têm corpo? Que estão no Tártaro, segundo a maioria dos teólogos. E que juntos todos vão para o mesmo lugar, lago de fogo e enxofre. Muito bem. O enxofre é um elemento químico, tem um odor muito ruim, etc. E fogo, né, que já se queimou alguma vez. Que seja um óleozinho da fritura de um ovo, né, de um torresmo que espirra na mão da gente, já é horrível. Né? Eu que trabalhei na área da saúde, cuidei de pessoas queimadas, é algo assim assustador. Algo assim terrível. E como é que eu vou lidar com isso, se é um fogo literal ou não? Eu já vi um estudo uma vez de uma pessoa que dizia que era gelo, era frio. Por causa das narinas do Senhor que fala em Jó, que congelou as águas, então lá é frio, então é o queimar do frio. Mas a Bíblia em nenhum outro lugar fala isso. E o Cristo Paulo fala, se você olhar aqui em Marcos 9, 43, é um fogo que não se apaga, inextinguível, fala de fogo. Mas pode ser literal, e pode ser figurado, mas um fogo de consumição, de peso, de distância de Deus, também. Faz sentido. O certo é, se for fogo, mas eu estou falando de termos carnais, humanos aqui. Jesus ensinou para Nicodemos, disse, olha Nicodemos, se eu falo de coisas terrestres, você não consegue entender, e se eu falar das coisas lá de cima? Coisas celestiais? Pode ser que haja alguma outra forma. O texto diz que haverá fogo e que vai arder, e que as pessoas vão estar ali, anticristo, falso profeta, Satanás, todos os ímpios, e vão sofrer. E a tormenta do seu sofrimento vai subir a fumaça, né? Vai subir de eternidade a eternidade.
Então, quanto a isso, eu não tenho dificuldade alguma. Agora, para nós irmos aqui já encaminhando para o final, presta bem atenção. Imagina um tormento. Quem já teve dor de dente aqui? Teve dor de dente? Eu acho que dor de dente é pior que dor de parto. Eu nunca vou dar à luz, mas eu acho que dor de dente não pode ter uma dor pior que dor de dente, aqui na Terra. Mas já ouvi dizer que a dor do parto é pior que a dor de dente. Foi misericórdia. Eu já enfrentei muitas pessoas com dores, crises renais. Chegavam na Santa Casa aí para mim, travados, na verdade, não consegue nem falar. Aí você já vê ali a ficha da pessoa, sabe o que é, vai lá e faz a medicação, rapidinho a dor passa e a pessoa vai embora bem. Ou então faz uma medicação mais forte, mas daqui a pouquinho ela fica bem. Ou vai operar, né, dependendo do caso. Agora imagina um tormento de dor eterno. Imagina uma dor sem fim. Sofrimento sobre sofrimento. Sem acabar. Uma dor de dente, na pior das hipóteses, você vai lá e arranca o dente. Uma dor renal, na pior das hipóteses, você vai lá e toma remédio, ou então faz uma cirurgia. Uma dor de, sei lá. Agora imagina a pessoa estar eternamente no lugar de sofrimento. E os seus vizinhos serem Satanás, falso profeta, anticristo, Hitler, e todo tipo de macumbeiro, feiticeiro, idólatra, mentiroso, todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados, não recebeu a Cristo, todos estarão no lago de fogo ardendo. E a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Duas coisas devem nos apertar agora aqui em nosso coração. Uma, um pesar muito grande, um temor e um tremor estrondoso de Deus, e também um louvor e adoração estrondoso a Ele, por nos livrar de tão grande condenação, proporcionando-nos uma tão grande salvação. É motivo de nós virmos no culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a oração, e agradecer a Deus, Senhor, obrigado pela cruz, que o Senhor enviou o seu Filho para ele morrer na cruz, porque se não fosse ele na cruz, nós iríamos para esse lago de fogo e de enxofre, a segunda morte, separado do Senhor eternamente, sofrendo. Imagina, quem vão ser os vizinhos das pessoas que vão estar lá? Há pessoas que são muito boas aqui, irmão Carlos, pessoas que são dignas, honestas, decentes, de uma índole intocável, mas que não confessaram a Jesus, vão para lá. Há pessoas que não são nenhum ladrão, não são ladrões, não são corruptos, não são feiticeiros, macumbeiros, não mataram, não estupraram, não violentaram, mas não se arrependeram porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, vai para lá. Há grau de punição? Há, mas o menor que tem lá eu não quero nem saber, porque é terrível. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa separação no inferno que causa tanto peso. Algumas coisas sobem à presença do Senhor. Olha para cá, eu estou caminhando para o final. Quando você olha para o livro de Gênesis 8, verso 21, depois do dilúvio, quando Noé sai, o Senhor coloca tudo ali na ordem, etc. Noé sai, edifica um altar e oferece um sacrifício, um holocausto a Deus. No verso 21 do capítulo 8, diz que Deus cheirou aquele bom cheiro do holocausto que subiu diante de Deus. Então, uma das coisas que vão subir diante de Deus, ou que sobem, é o cheiro agradável das ofertas ao Senhor. Subiu como cheiro agradável, ele edificou um altar, e subiu aquele cheiro gostoso. Em Levítico 1, 9, 13 e 17, está estipulado na lei que era para se apresentar ofertas de cheiro suave. E quando era sacrificado, era ofertado, cheiravam suave as narinas do Senhor. Lembre-se que narinas é uma forma que nós entendemos, né? É para a compreensão nossa. Deus é espírito, então não tem nariz, mas você entende que é o que nós chamamos de antropomorfismo. É colocar partes humanas a Deus para entender. A mão de Deus, o pé de Deus, os olhos de Deus, né? Isso se chama antropomorfismo. E antropopatismo é aquilo que nós colocamos, que Deus tem ódio, Deus tem ira, Deus se arrependeu, é uma forma de nós entendermos sentimentos divinos, de uma forma compreensível, ou aproximadamente compreensível para nós. Quando olhamos em Filipenses 4,18, quando Paulo agradece aos filipenses pela oferta que Epafrodito levou, ele falou que aquela oferta subiu como cheiro agradável diante de Deus também, porque é uma oferta que foi graciosamente ali dada,
para que ele prosseguisse pregando o evangelho. E aquilo subiu como uma oferta graciosa diante do Senhor. Há mais coisas que subiram diante de Deus, e eu quero citar agora aqui, Gênesis 19, 13, que o clamor de Sodoma e Gomorra subiu diante de Deus. Presta bem atenção. O clamor do pecado de Sodoma e Gomorra subiu diante do Senhor Deus. Deus enviou anjos e destruíram aquela cidade, tiraram ali tiraram Ló. Era para sair Ló com a esposa, com o genro, se eles quisessem, mas os genros não quiseram, acharam que Jó estava mentindo. A esposa saindo, olhou para trás, e ele com as filhas vão, e eles o que estavam enrolando. Aí o anjo disse, olha, escapa-te pela sua vida. Eles saem. E Deus manda fogo do céu com enxofre, fogo e enxofre. Olha bem os elementos, fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre. E a fumaça da destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 28, também subiu diante de Deus. O clamor do pecado subiu diante de Deus e a fumaça da destruição subiu diante de Deus. 14, 11. A fumaça da tormenta daqueles que vão estar no lago de fogo sobe diante de Deus. Ou subirá, no caso. Mas também algo que subiu diante do Senhor, eu quero ler com você em Efésios 5, verso 2. Efésios capítulo 5, versículo 2, diz assim, vou ler 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Olha bem isso. O que Cristo fez na cruz do Calvário subiu diante de Deus em aroma suave. Lembra das ofertas que eu falei? Levítico 1, 9, 1, 3, 1, 17. O sacrifício de Cristo em nosso lugar, por nós, porque o nosso pecado cheira mal diante de Deus. O pecado cheira mal diante de Deus. 5 de Efésios, verso 2. Vou repetir. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave, em cheiro suave. Subiu diante de Deus. Subiu o bom cheiro do holocausto, da fumaça do holocausto diante de Deus, onde Noé apresentou. Subia no templo o bom cheiro do aroma das ofertas que eram apresentadas ali no templo, quando era feito com retidão e sinceridade. De Deus descia fumaça, não subia fumaça. De Deus descia, como encheu o templo, no tabernáculo, quando o tabernáculo foi dedicado, quando concluído, e o templo, quando o templo foi concluído, toda essa situação, mas subiu diante de Deus também como cheiro agradável e suave, o sacrifício de Cristo que se entregou por nós. Agora leia comigo, 2 Coríntios 14, 2 Coríntios, anota aí, marca aí rapidinho, 2 Coríntios, verso 2. Do 14 a seguir. 2 Coríntios 2, do versículo 14. A seguir, diz assim: graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, pois, é suficiente para essas coisas? Ou seja, em Cristo, nós somos sempre o bom cheiro que chega diante de Deus. Observe aqui, presta atenção comigo. O Pai querido com ira, porque a Bíblia nos informa que o ímpio está em inimizade contra Deus. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Deus irado contra o pecado e contra o pecador. Mas Deus ama o pecador não ama o pecado. Não, Deus tem ira contra um e tudo que está afastado, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Outro dia eu prego sobre isso com mais profundidade. Agora, Deus, o Senhor Jesus, no capítulo 5 de Romanos, verso 1, diz que sendo, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Ora, se temos paz com Deus, quando Deus olha para nós, deixa eu fazer aqui uma aplicação aqui. Ele contempla o bom cheiro de Cristo em nós, não mais o nosso cheiro de pecado, mas o cheiro de Cristo em nós, porque nos perdoou e nos justificou. Romanos
4:25. Ele se entregou por nós e ressuscitou para nossa justificação. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então o bom cheiro de Cristo sobe diante de Deus, que está em nós, por causa dos méritos de Cristo, não porque alguém aqui possa ser alguma coisa louvável em si, mas louvamos a Deus pelos méritos de Cristo, que alcançou na cruz do Calvário. Então observe, qual será então o nosso cheiro? De morte ou de vida? Lemos agora há pouco aqui que o cheiro de Cristo, o mesmo perfume, esse cheiro que está no ímpio é para a morte. Porque o que está sem Cristo fede. Mas como assim, se é o mesmo cheiro? Vou explicar. É uma linguagem militar. Quando o general saía para conquistar, ele pegava um exército, vencia-o e pegava os principais, os generais, e traziam os seus capitães generais, os mais bravos guerreiros, amarrados, olha bem, muitas vezes enfileirados, ia o general na frente, e depois o seu exército, o general na frente, e aqueles homens amarrados ali, nus, pelados, nus. Quando entrava na cidade, olha bem o que acontecia, irmão Carlos. As pessoas jogavam perfumes sobre o capitão, sobre o general, sobre aqueles que venceram, bravos guerreiros que venceram, e jogavam perfume neles, porque tiveram vida, eles não morreram na batalha, e venceram o oponente. Mas o mesmo perfume que caía sobre eles, cheiro bom, agradável, também caía sobre aqueles homens. Neles era para a vida, mas nos outros demais, eles estavam indo para morrer, porque entravam ali com os vencidos para os matar diante da cidade, porque conclamava-se que eles não foram para o combate, mas eles venceram por eles. Então eles também eram vencedores. Aqui estão os vencidos. Era por aí. Então o evangelho, quando eu prego, acontece duas coisas: vida ou morte. Morte, já estou na morte mesmo. Mas vai ouvir o evangelho, se ele não se arrepender, o peso da morte vai estar nele. Ouvindo o evangelho, se arrependendo, vida eterna é com Cristo. Observe comigo, Salmo 141, 2, diz assim: suba a minha oração perante a tua presença como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde, vespertino. O salmista diz assim: suba a minha oração como incenso. Agora olha só, Apocalipse 8, e o verso 3, diz assim a palavra do Senhor: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Muito incenso para pôr junto com as orações para chegar diante do Senhor. E o salmista, usando essa linguagem, ele diz assim: suba a minha oração como incenso. O que é que está subindo da terra de nós diante do Senhor? Está subindo um perfume agradável de Cristo? Ou um cheiro fétido da morte e do pecado? Está subindo de nós o bom cheiro de Cristo que nos justifica? Ou a podridão da miséria, da condenação eterna? Se estamos em Cristo, estamos guardados eternamente, e salvação não se perde. Quem é salvo eternamente. E aquele que não tem Cristo já está condenado e vai eternamente sofrer. E eu quero encerrar agora, ler Apocalipse 20, verso 11 ao verso 15, e aqui eu vou encerrar. Apocalipse 20, 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Lembra que eu falei? Ah, mas eu nasci, eu morri antes do levantar do anticristo escatológico, não peguei a marca, cabeça, fechou com as trevas, filho, não tem Cristo. Não está com Cristo, está fechado com as trevas. Está fechado com Satanás. Olha bem, não tem conversa, irmãos.
Você do bar vizinho que está me ouvindo agora, que minha voz chega aí no boteco, que eu sei que está chegando agora aí, você tem que se arrepender dos seus pecados, ouvir o Evangelho, se arrepender, crer em Jesus Cristo, e o seu nome então está no livro da vida, está garantido. Do contrário, o inferno lhe aguarda. E o tormento vai subir, a fumaça do tormento vai subir eternamente. E não adianta que não tenha outra mensagem. A mensagem é essa: creia em Jesus Cristo, confesse como seu Senhor, sirva a Ele. Pronto. Confesse a Ele, pronto. Ele vai dar, Ele nos capacita para servir. Ah, eu só fui salvo porque eu servi a Cristo, eu andei, eu fiz obras. Não, nós fazemos obras, somos salvos para as obras, não pelas obras, para as boas obras, as quais Deus preparou, está lá em Efésios. No entanto, Ele nos proporciona, inclusive, graça para fazer boas obras. Ah, pastor, você está pregando mensagem, boa mensagem, prega bem, por causa dele. Porque o pecador, como eu, sou um pecador salvo por Jesus, e se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida. Voltando aqui para Apocalipse 20. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além. Está vendo aqui a palavra já é além. E o inferno, Hades, entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Ah, mas minha mãe é crente. Um por um. Escapa-te pela tua vida. Foi assim que o anjo disse para Ló e sua família. Então, a morte e o inferno, porque a morte vai ser o último inimigo a ser vencido, está lá em Coríntios 15, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito ou inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, o que é a segunda morte. Voltando para Apocalipse 14, 11, que diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Quem não está em Cristo está com Satanás. Quem está em Cristo está salvo eternamente e não vai perder a salvação. Quem não confessar Jesus como Senhor e Salvador, não se arrepender dos seus pecados, morrendo, vai para o Hades, Sheol, inferno, prisão intermediária. Depois do julgamento, juízo final que eu li agora, irá para o lago de fogo do inferno. E de lá nunca mais vai sair. Quem está com Cristo aqui hoje pode passar vergonha, tribulação, desemprego, angústia, decapitação, bomba, explosão, enfim, uma porção de coisas. Mas bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, porque eles têm conforto e as suas obras o seguem. Então, que suba diante de nós o bom cheiro de Cristo. Vamos orar?